Muito bem, minha gente, vamos saber como dar feedbacks de melhoria. Bom, primeiro é importante saber o que é um feedback, porque a gente imagina, porque muitas pessoas falam e é algo que os canais gostam muito de abordar sobre e é algo que a maioria das empresas faz errado e não é assim por culpa delas, né, gente? Se tu não sabe como realizar um processo e o feedback é um processo, realmente só aí na dedução fica complicado, complica as nossas vidas. Por isso, vou explicar um pouquinho para vocês. O feedback é a maneira que a pessoa tem de mostrar a outro sobre uma aprovação ou uma não aprovação sobre um comportamento ou sobre uma ação. O que isso significa? Que quando você enxerga algo que o teu funcionário fez de positivo, você pode falar para ele na frente de todo mundo. Isso até é legal porque você tende a impulsionar nos outros funcionários uma ação que você gostaria que fosse repetida, né? E aí, quando o feedback já não é tão positivo, que é algo realmente negativo ou visto para melhorar, existem algumas considerações bem importantes de serem feitas. Primeira delas, chame o funcionário para conversar no particular. Ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de se sentir humilhado. E muitas vezes o que acontece na cabeça de quem sofre com um feedback mal feito, que daí a gente fala que é o feed paulada, é que a pessoa fica tão encucada com a maneira com que ela foi exposta que ela não consegue pensar no problema ou no erro que ela cometeu, percebam? Isso é muito comum. Então, primeira coisa, peça para a pessoa ir para a tua sala, para o lugar mais reservado, para conversar sobre aquilo. Depois disso, tanto se for uma questão de abordagem ao cliente ou uma tarefa operacional, é importante que você ajude a pessoa a ressignificar aquele processo. Se for, por exemplo, uma indústria e for um processo de embalagem onde uma das meninas tem errado na questão de montagem ali dos produtos na caixa, você vai com ela até ali no setor e aí você mostra: Jéssica, olha só, vamos encaixar as peças assim, assim, assado, e você mostra como é que funciona o processo e depois ela faz a parte dela com você acompanhando. E aí, depois de umas 5 caixas embaladas em que você ficou ali dando realmente uma atenção e melhorando a maneira como ela faz, você teve a sua missão cumprida. Já se for com relação, por exemplo, ao comportamento, o teu funcionário, teu vendedor, ele atendeu de maneira bem ríspida um cliente que veio fazer uma troca de um produto que foi danificado. Bom, nesses casos a gente sempre recomenda a troca por empatia. Me chega a dizer: Jéssica, olha só, como é que você acha que foi a tua reação de comportamento com esse cliente? E aí deixa a Jéssica falar. É importante que você reverta os papéis, né? Situação de empatia. Como é que tu ia se sentir se você comprasse uma blusa, você lavou ela de maneira inadequada, ela acabou tendo bolinha, mesmo assim você vai na loja tentar verificar se tem a possibilidade de uma troca, enfim, você tenta. E aí lá na loja o vendedor te atende muito mal, aquele vendedor que tentou mesmo te vender a roupa, que era super legal, enfim, ele te trata mal, né? E praticamente assim fecha as portas para ti, venha se tu quiser. Você não ia se sentir mal? Como é que você ia se sentir, né? E aí, nesse processo, a Jéssica tende a ter empatia pela pessoa e, num primeiro momento, pode até justificar a sua ação, mas ela vai ficar pensando nisso e existe uma grande chance dela não cometer o mesmo erro novamente. Depois, você reforça que de regra, é conduta padrão da empresa não ter aquele tipo de ação ou comportamento, independente se o cliente está certo ou está errado, né? Que as coisas sempre devem ser resolvidas de outra maneira e aí você explica qual a maneira, enfim, que é padrão da empresa. Outra questão bem importante, a gente nunca deixa acumular feedback, nunca. Quando você chama um funcionário para falar sobre o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu na semana passada, no mês passado, há 2 meses atrás, quando nesses últimos períodos você não conversou com a pessoa não sabia que ela estava errando daquele jeito. A gente não pode deixar acumular.
Errou, chama a pessoa, corrige. Errou ou se comportou de maneira inadequada, chama a pessoa e corrige. Isso é um feedback. A pessoa nem lembra mais do que aconteceu há 2 meses atrás, então não é legal ficar acumulando. E finalizando essa parte de feedback, nós concluímos ele com a importância da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que toda empresa deveria usar de tempos em tempos com todos os funcionários. Como é que ela funciona? É um momento em que você preenche uma folha para descrever todos os pontos que a empresa está satisfeita com aquela pessoa, os pontos que tem que melhorar, e também é um momento de entender a percepção da pessoa frente a processos de trabalho, frente a situações da empresa. E aí, quando vocês fazem essa troca, é muito legal, tanto você consegue mudar por feedbacks que recebeu, quanto a pessoa, né? Consegue mudar daqui a pouco aquilo que você não está satisfeito com ela. E aí, no final, é uma folha, né? Que é importante que ela seja padrão. Você assina a folha e a pessoa assina. Dali a 2, 3 meses, 6 meses, quando você refazer a avaliação de desempenho dessa pessoa, você pode resgatar a anterior para ver quais foram as situações que mudaram, se ela conseguiu melhorar aquilo que a empresa já tinha dito, se a empresa também conseguiu tomar posicionamentos diferentes. Quando a empresa quer evoluir e está pronta para isso, essa ferramenta é incrível. Então aproveita porque ela faz parte de um contexto de feedback. Boa sorte!